Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Cadê o povo que vai morar no céu? Você está aqui mesmo, querido? Tá? Faz assim para Jesus, querido. Estou chegando, aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Vocês são bênção. Em nome de Jesus, os que estão em casa também, é com alegria que eu saúdo a todos. Também com a paz abundante daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Amém, querido? Quem está alegre aqui, querido? Quem é alegre agora, querido? Oh, aleluia. Estar e ser, existe uma diferença, né? É melhor nós sermos alegres do que estarmos alegres. Amém, amado? Aleluia. Estar alegre pode ser sazonal, temporário. Mas quando você querido, aí o negócio é outro. Amém? Queria que você curvasse a sua fronte junto comigo, você apresentasse agora a Deus esse tempo, apresentasse a sua vida, o seu coração, apresentasse também a minha vida, né? Paulo, ele rogou aos Efésios, falou, ore também por mim, para que no abrir da minha boca seja ministrado a palavra com confiança. Então eu quero ser um instrumento de Deus aqui para abençoar a minha e a sua vida. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus pela tua graça, pelo teu favor, ó Pai. Por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui na tua casa, com este povo seleto, esse sacerdócio santo, ó Pai, esta nação poderosa do Senhor, ó Pai. E queremos declarar, ó Pai, que este tempo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, ó Pai, fique conectado com a tua palavra e com o teu espírito, ó Pai. Que nós possamos crescer, ó Pai, na graça, crescer no conhecimento, na revelação daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E nesta alegria, nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Quem crê diz, aleluia. Querido, vamos fazer rapidamente aqui um balanço, né? Eu queria que você pensasse naquilo que é seu, naquilo que te pertence, sabe? Naquilo que está no seu nome, naquilo, isso aqui é meu e ninguém tira, né? Porque nós estamos, querido, inseridos dentro de um contexto a qual, antes até de falar o tema da nossa ministração, eu queria que você pensasse um pouco acerca disso. Porque talvez no decorrer da ministração, talvez aquilo que você pensa que é seu, talvez não seja, né? E a gente vamos discorrer um pouco acerca disso. Então eu queria que você pensasse rapidamente naquilo que é seu. Minha esposa está aqui, tu é minha, viu? Meus filhos, né? Às vezes alguns bens que a gente temos, nosso tempo, meu corpo, eu como o que eu quero, né? Eu queria que você pensasse um pouco acerca disso. Eu faço o que eu quero, é meu, né? Não, eu mando em mim mesmo, né? Eu queria que você pensasse um pouco acerca disso. Aquilo que é seu, aquilo que te pertence, aquilo que está, né, no seu nome, aquilo, como eu falei há pouco, que ninguém tira, né? Tem algumas coisas aqui, querido, que são suas, amém? Tem um bocado de coisa, né? Talvez se você for fazer a lista, fique mais grossa do que a Bíblia, de tudo aquilo que você tem. Amém, querido? Pensou um pouco? Lembrou de algumas coisas aí que são suas? Ok? Ok. Então vamos lá, querido. Nós vamos falar um pouco então hoje, iniciando a série de prosperidade bíblica. Quero já fazer uma indicação aqui para vocês do livro da nossa chefe. Aleluia. Peguei um livro emprestado. Lembrei do machado emprestado, né? Ai, meu senhor, o machado era emprestado. Eles estavam com medo de quem era o dono do machado, né? Então, deixa eu já apresentar esse livro. O tema desse livro é Prosperidade Bíblica, é um livro poderoso. Dá um close aí, o pessoal lá da câmera, os de casa verem também, né? Desse ministro poderoso, Derek Walker, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, aqui tem princípios poderosos, querido, para a prosperidade bíblica. Aí nós vamos falar de um desses princípios hoje. Tem aqui vários capítulos poderosos, mas nós vamos estar falando um pouco dentro do livro e também dentro daquilo que o Senhor nos inspirou acerca da mordomia cristã. Amém, queridos? Um dos capítulos aqui fala acerca disso. Por favor, meu irmão, deixa eu já devolver aqui diante das testemunhas esse livro. É para minha chefe aqui, irmã Aurélia. Obrigado, minha irmã. Não tinha um livro, mas já foi encomendado. Quem quer esse livro? Tem alguém aqui do Verbo Shop, querido? Ok, vocês podem falar com o nosso irmão, né? Ele está fazendo aí uma encomenda de alguns livros, e um dos temas também que está sendo encomendado é esse livro, esse tema poderoso desse livro que não estava disponível.
Então não perca tempo, você que quer ter esse livro também, já se conecte com o irmão. Aqui dá tempo, meu irmão, de fazer o pedido ainda? Dá? Depois você se informa, né? Vocês se informam com ele. Ok, queridos? Então vamos lá, amados, vamos falar um pouco de mordomia cristã. Ok? Você continua aqui, querido? Você pensou naquilo que tudo que você tem é grande. Para um pouco de pensar naquilo que você tem. Nós vamos falar agora naquilo que Deus tem preparado ou tem disponibilizado para você. E quando nós pensamos em mordomia, querido, né? Mordomia, essa palavra mordomia, a gente pensa já logo naquele regaço, né? Naquele regalo de coisas boas. Logo a gente pensa às vezes no político e tal, acaba vive debaixo de uma mordomia, né? Mas não é esse princípio de mordomia, né? De tudo fácil, de tudo disponível. Mas a gente vamos abordar o conceito mais originário dessa palavra, né? Oriundo de mordomo, né? De servo, de administrador. Sim ou não, queridos? Né? Quando a gente arremete logo isso, a origem da palavra mordomo, eu até coloquei aqui, do latim ela fala de major, domus, que quer dizer responsável pela casa, ou chefe da casa, ou administrador da casa, né? Ou de uma empresa, enfim. Né? Então, o conceito em si de mordomia e de mordomo recai sobre uma pessoa de grande responsabilidade. Né? Imagina dentro daquele monte de coisa que você tem, se Deus colocasse uma pessoa abençoada do seu lado para ajudar a cuidar daquilo que você tem, seria bom, querido? Sim ou não? Né? Nós temos vários exemplos de mordomia na Bíblia. Um deles que salta logo é José, no Egito. Quem lembra? Né? Do princípio de mordomia, né? Que nós vemos nitidamente na vida de José. José era escravo, ele não tinha nada, mas ele cuidava daquilo que não era dele como se fosse dele, da melhor forma possível. E a Bíblia fala que onde José estava, ele prosperava. Porque na realidade, querido, a prosperidade, aleluia, se manifestava através da capacidade que aquele jovem tinha de administrar aquilo que lhe era confiado. Você está aqui, querido? Então, quando a gente pensamos um pouco acerca dessa verdade, é importante nós arremetermos a isso. Porque, como eu falei, e trazendo um pouco agora, dentro daquela breve reflexão, quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente tem, eu estive há pouco, cheguei em casa, já era quase 6 horas da tarde, e essa madrugada teve o falecimento de um tio meu, aqui de Mossoró, e nós estivemos ali no velório, né? No velório, tivemos ali no sepultamento. E muito fresco na minha mente, eu vi ali o meu tio num caixão, do lado a minha tia, vários filhos, netos, bisnetos, passou para a eternidade com cerca de 79 anos. E interessante, queridos, eu quero usar isso, né, esse exemplo, porque eu vi meu tio que teve toda uma vida, estava ali com 79 anos, e na realidade tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele pertencia a ele, ali no caixão ele não estava levando nada. Nada de tudo aquilo que talvez ele suou por tantos anos, até os próprios filhos, até a esposa, que era a esposa dele, não estava levando. Né? Então, quando a gente começa a buscar essa compreensão dentro da perspectiva bíblica, e nós começamos a entender e a deixar o Espírito Santo ministrar em nosso coração, nós vemos, querido, que na realidade, lá no fundo mesmo, nós não temos nada. Nós, né, o nosso tempo, a Bíblia fala diversas vezes na Bíblia que nós somos como uma garoa, ou nós somos como uma folha que de repente está, uma flor e de repente não está mais. A nossa vida, ela é como um piscar de olhos. Você entende isso, querido? E a gente passa muitas das vezes o nosso tempo, né, trabalhando, granjeando isso e aquilo e tal, mas quando chega o final de todos, como chegou para o meu tio nessa madrugada, querido, a gente vemos que tudo aquilo que foi construído realmente não era dele. Ele foi, talvez da forma que veio, do ventre da mãe, um pouquinho maior, uma roupa um pouquinho diferente, mas nada mais disso. Você entende isso, querido? Então eu quero levar-nos a pensar um pouco acerca dessas verdades. Porque quando nós pensamos nisso, de quem realmente nós somos em Deus e o que Deus é em nós, nós lidamos no nosso dia a dia, na nossa vida de forma diferente. Né?
Quando nós percebemos que nós estamos inseridos dentro de um contexto onde realmente, querido, a grande diferença não é a quantidade daquilo que temos, né? Se temos muito ou se temos pouco, mas a grande base de tudo é como que nós lidamos com tudo aquilo que temos. Porque às vezes o muito para mim, querido, pode ser pouco para você. Mas o muito para você, às vezes pode ser pouco para mim. Mas diante de Deus, querido, não é o que eu tenho de muito ou o que você tem de pouco, ou vice-versa, mas é a capacidade que nós temos de administrar aquilo que nos é confiado. Você entende, querido? Aleluia! E nós vemos muitos exemplos acerca disso na Bíblia. Nós vivemos dentro de um contexto, até dentro do ambiente do cristianismo, que se prega muito, às vezes, a teologia ou a palavra da prosperidade. Amém, amado? É bíblico? É bíblico. Nós temos vários respaldos bíblicos para isso. Nós temos também o outro lado, querido, que às vezes prega a teologia ou a palavra, o estudo da miséria, da pobreza, que eles entendem aquilo também como uma virtude, de passar uma vida de escassez. Eu não estou aqui para atacar pedra em A ou em B. Eu quero celebrar, querido, pela palavra revelada, entregada a nós. Que a palavra revelada, querido, no seu espírito, o Espírito Santo vai ter liberdade de te encaminhar para o centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, querido, mais uma vez, não é se temos muito ou se temos pouco, mas se realmente estamos cumprindo a carreira, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, com base naquilo que nos foi confiado. Aleluia, querido. Oh, glória a Deus. Porque, amado, uma coisa é certa, nós somos mordomos do quê? Do nosso tempo. O nosso tempo, você pode ver que é cronometrado. Daqui a pouco vão começar a tocar, é a hora que estão expulsando o ministro aqui do palanque. Quando começar a tocar, já está falando, seu tempo acabou. E é um desafio grande, querido. O louvor aqui, às vezes está aquela unção tal, quer se estender um pouco mais, mas se estender, o chicote estrala depois. Por quê? Temos que administrar o tempo. Sim ou não, queridos? Aleluia! Somos mordomos do nosso tempo. Amado, isso tem sido, na realidade, esse tema tem sido poderoso para mim, porque eu tenho vivido dias muito intensos. Tenho trabalhado aí no mínimo 12 horas, às vezes 14 horas por dia e tal. E às vezes quando eu paro para pensar, parece que eu estou fazendo algo que é muito positivo. Mas quando eu olho para o que realmente Deus tem preparado para mim, será que é realmente isso que Deus quer? Às vezes que nós chegamos à exaustão, enfim, dentro de uma perspectiva como eu estou me colocando como exemplo. E como eu falei há pouco, querido, o grande segredo é nós entendermos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Temos a capacidade de sermos mordomos fiéis daquilo que nos está confiado, quer seja no nosso tempo, quer seja no nosso corpo, querido. Nós vamos prestar conta do nosso tempo, do nosso corpo, sim ou não? Daquilo que fazemos com o nosso corpo. Nós vemos diversos ensinamentos bíblicos, Paulo falando, que muitas pessoas hoje, esses dias agora eu passei aqui, eu perdi um tempo tremendo para atravessar a cidade, porque tá tendo uma festa na cidade e o pessoal está eufórico. Tem uma equipe lá que trabalha na empresa junto com a gente que não tem outra conversa a não ser o evento que está acontecendo. Porque as pessoas querem pegar para nós o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e reduzir ele à servidão, aos prazeres da carne. Queridos, isto todos nós vamos prestar conta. Por quê? Porque somos mordomos do nosso corpo. Nem o nosso corpo não nos pertence, querido. Quando bater o momento, como eu usei o exemplo do meu tio, que já dorme no Senhor, querido. Não sei quem vai ser amanhã, Quando chegar aquele momento, nem o nosso corpo, nós não temos domínio sobre ele. Não, quero ficar um pouquinho mais aqui. E vamos prestar conta dos nossos pensamentos, amado. Nós somos mordomos dos nossos pensamentos. Uma das ilustrações que nós ouvimos bastante aqui, é que a gente não pode, querido, a gente não pode impedir um pássaro de ficar voando sobre a nossa cabeça, sim ou não, querido? Os nossos pensamentos, mas de fazer um ninho,
de botar ovo na nossa cabeça, querido. Isso cabe a nós. Sim ou não, amado? Pensamentos, querido, fora da palavra de Deus podem até vir. Vem ou não vem, amados? Já aconteceu isso com vocês ou não? Comigo é direto, todo dia vem pensamento que eu paro, eu olho para mim e falo, de onde está vindo isso? Parece que as nossas emoções, elas são muito criativas, sim ou não? Vem pensamentos que se a gente querer dar um pouquinho de vazão para aqueles pensamentos, pronto, o estrago está feito. Como diz Romanos capítulo 12, a renovação da nossa mente faz nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então somos mordomos também dos nossos pensamentos. Amém, amados? Quer você seja jovem, quer você tenha uma maior idade, você precisa administrar bem os pensamentos, querido, que você vai prestar conta também deles. Amém, amados? Né? Das nossas ações, que às vezes a gente fala, mas só pensar não tem problema não, né? Jesus falou, lembra do caso de prostituição? Né? Mas olha, falaram que se prostituir, Jesus falou, mas se você somente pensar na prostituição, você já é réu, já está culpado. Às vezes a gente pensa que o pecado está só na ação, ok, ele é consumado na ação, mas ele nasce no pensamento. Então nós vamos prestar conta, porque somos mordomos dos nossos pensamentos, das nossas ações. Somos mordomos dos nossos dons, amém, amados? Dons natos e dons espirituais também que nos foi confiado. Cada um de nós temos as nossas características, as nossas habilidades natas que nascem com a gente. Tem aquelas que são adquiridas e tem aquelas que vêm como dom espiritual mesmo, que é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Vamos prestar conta, amado? Sim ou não, querido? Então é importante você entender que na posição que você está, com o talento que Deus te deu, querido, você vai prestar conta dele também. Ok? Em nome de Jesus, né? E dos dons espirituais não são diferentes. Poxa, Senhor, eu quero ser mestre, eu quero ser apóstolo, eu quero ser profeta, eu quero ser pastor. Ok, você pediu. A Bíblia fala que para quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, queridos, eu estou dando aqui rapidamente uma pincelada para que você entenda e pense acerca dessas verdades, tá? Nós somos também, querido, mordomo das nossas finanças. Você acredita nisso, amado? Eu estou falando isso porque, na realidade, eu não li nenhum versículo ainda, mas eu quero ler, eu coloquei vários versículos aqui, mas eu quero ler um versículo para depois eu ir para o outro versículo. Em Salmos capítulo 24, versículo 1 e versículo 2, diz o seguinte, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Ou seja, querido, tudo que está na terra pertence a Deus. Você acredita nisso? Porque esse é um princípio básico, amado. Nós tivemos o batismo nas águas, né? E é interessante que o batismo é sempre relembrado a nossa confissão de fé no batismo. Para aquela pessoa que está sendo batizada ali, o ministro, né, a equipe pastoral, ela sempre traz algumas instruções. Você realmente aceitou, você promete honrá-lo, respeitá-lo, tudo. Ou seja, você entrega a sua vida ao senhorio de Cristo, ok. Então sobre o seu testemunho eu te batizo. Então a gente rendemos a Deus, querido, a nossa vida. E a nossa vida vem com um pacote completo. Paulo fala que todo espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros ou irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então nós vamos sim, querido, prestar conta, porque nós somos mordomos do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, e nós sabemos que tudo pertence a Deus. Você acredita, querido? Você crê nisso, que tudo pertence a Deus? Você acredita que o seu corpo pertence a Deus? Que a sua família pertence a Deus? Você acredita, querido, que aqueles trocadinhos que você pensa que é seu, que às vezes está lá na conta, você abre o aplicativo e vê lá, uau, você celebra, querido? Ou às vezes você tem tristeza, mas independente do sentimento, aquilo pertence a Deus também? Aleluia, querido, aleluia. E muitas das vezes o resultado, né? Eu gostei do que o pastor Rômulo falou há pouco,
que, usando, né, o momento ali do ofertório, ele falou que existia um período na vida dele que ele não sabia se não tinha, porque não ofertava, ou não ofertava porque não tinha. Né? É quase aquela propaganda da Tostines que tinha. Quem é da década de 80 para trás aqui lembra, né, daquela propaganda de Tostines, né? Porque vendia mais. Aí você começa a entender, querido, porque a maturidade vai chegando, e é bom que chegue, e você começa a sondar você primeiramente, como diz Paulo falando aos Coríntios, examine-se o homem a si mesmo, e você começa a ver que às vezes os frutos nas nossas vidas, em todas as áreas, porque prosperidade, a grande dificuldade, nós somos bem enxertados dentro desse entendimento aqui no Verbo da Vida Mossoró, que se você pensar que é próspero somente porque tem dinheiro, querido, você não sabe nada de prosperidade. Amém? E quando a maturidade vai chegando, você vê que prosperidade primeiro é ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida realmente de relacionamento com o Pai. Uma vida onde você tem liberdade de chamar Ele de Pai e Ele te chama de filho. Essa é a verdadeira prosperidade. Quando você começa a entender esse princípio, querido, a sua vida começa a se movimentar em todas as áreas. E aí eu estou falando isso por quê? Porque a área de finanças, querido, muitas das vezes a pessoa fala que a última coisa que se converte no indivíduo é o bolso, é o dinheiro. Quem já ouviu isso, querido? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque é o seguinte, se Deus, Ele tem o nosso corpo, tem a nossa mente, pertence a Ele, o nosso espírito pertence a Ele, a nossa família pertence a Ele, o nosso tempo pertence a Ele, o nosso trabalho pertence a Ele. Por que nós teríamos dificuldade de falar que as nossas finanças não pertencem a Ele? Vocês lembram lá de Mateus capítulo número 25, quando Jesus vem falando ali da parábola dos talentos? Interessante que quem deu o talento foi o Senhor. O talento era dinheiro. Cada talento, querido, representa aproximadamente 6.000 dias de um trabalhador. Cada talento representa 6.000 dias. Então aquele que recebeu 5 talentos, faz a conta aí. Quantos anos ele não recebeu de trabalho, de dinheiro para poder granjear? Que o talento ali era dinheiro. O talento ali, até pouco tempo atrás, eu pensava que era aptidões, ou um dom, uma capacidade intelectual. Mas o talento ali, em Mateus 25, está falando de dinheiro. Fala comigo, Mateus 25, quando fala do talento, está falando de dinheiro. Então fala Jesus falando que aquele senhor confiou neles talento. E veja bem, o que eu gosto muito dentro daquele texto, que Jesus fala o seguinte, que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Então cada um tinha uma capacidade diferente. Amém, queridos? Cada um de nós aqui temos capacidades diferentes. É muito importante entender isso também. Porque senão a gente às vezes fica ou vaidoso, ou a gente fica, me desculpa a expressão, invejoso. Não, porque o irmão tem mais do que eu. Olha, porque isso tem... Querido, a gente entra por um caminho obscuro, querido, que isso é o caminho que satisfaz o diabo. É o caminho realmente do inimigo de nossas almas. E esse não é o caminho que o Senhor quer nos levar. Então, segundo a capacidade de cada um, foi dado o talento. E nós vemos o seguinte, querido, que quando fala de finanças, o que eu acho muito bacana foi o quê? Que aquele que recebeu 5, ele não perdeu tempo. Ele foi logo granjear os talentos. Se nós vemos essa parábola contada de uma outra forma lá em Lucas capítulo 19, fala ali das minas, que também representava dinheiro, moedas de ouro, que foi dado também àqueles homens. E eles, parte deles prontamente foram e granjearam um talento. Então, queridos, o que nós vemos quando fala-se de prosperidade bíblica? A grande base da prosperidade bíblica não é realmente, como eu falei há pouco, aquilo que temos. Ok? Mas queridos, guardem isso aí, é o que nós fazemos com aquilo que Deus tem confiado em nós. Porque, querido, aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, aquele que recebeu 1, ele recebeu segundo a capacidade. Aqueles que recebeu as minas lá em Lucas capítulo 19, eles também receberam segundo a capacidade deles. Como eu falei, se a gente não tomarmos cuidado, a gente pensa que um recebeu mais do que o outro. Não, querido. Não, porque cada um recebeu segundo a sua capacidade. E o exercício da capacidade, as ações, foram a diferença
fizeram a diferença para o nível de prosperidade que eles desfrutaram, né? O texto diz que aquele que granjeou, que recebeu 5, querido, ele não perdeu tempo. Ele foi logo correndo e granjeou e trabalhou. O que é granjeou? Ele administrou. Ele fez como um mordomo, né? Em Lucas 19 fala como um mordomo que administrou a mina da melhor forma possível. Então é interessante que uma dos sinônimos de mordomo é administrador, né? É gerente. Então nós vemos vários sinônimos desta palavra, querido, que é atribuída a mim e a você em todas as áreas da nossa vida, amado. Então nós precisamos entender este princípio, que isso é um princípio básico para nós, né? Que somos o povo da fé, que somos um povo próspero. Porque senão, amado, sabe o que acontece? Muitas pessoas, a gente ouve uma expressão muito seguinte, sabe? Eu estava até falando com a minha mãe há pouco, acerca de uma situação, falando até acerca do meu tio, e ela usou uma expressão, mas se Deus quiser, se Deus quiser, eu ouvi isso 2 vezes hoje, mas se Deus quiser, minha mãe falou acerca de uma coisa, e eu estava conversando com quem mais, acho que foi no velório, não lembro com quem que eu estava falando, acerca também de alguma coisa de rentabilidade, de retorno e tal, e a pessoa falou, se Deus quiser. Aí muitas das vezes o que ocorre dentro de uma perspectiva de crescimento, de prosperidade em todas as áreas da nossa vida? A gente, em vez de pegar o dom que Deus nos deu, a capacidade, o talento, as aptidões, o tempo, e granjear, né, e trabalhar com ele, a gente atribui a responsabilidade a Deus. Ou seja, Deus nos confiou o tempo, nos confiou, a gente somos dotado de, né, somos um animal racional, sim ou não? Nos dotou da razão, temos a sabedoria, temos esses dons, né? Essa graça, esse favor de Deus, e às vezes, querido, as coisas não dão certo, e a gente coloca, não, foi Deus que não quis, ou quando as coisas dão certo, foi Deus que quis. E isso, querido, para falar a verdade, isso o que é? É um alinhamento das verdades bíblicas. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, que a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável, nós sabemos que o Senhor, e na sua palavra, Ele vai nos guiar para toda essa totalidade que se cumpra na nossa vida. Então a prosperidade, querido, ela não vai ser somente um resultado, né, daquilo que vai nos alcançar em todas as nossas áreas. Mas ela vai ser, querido, um percurso onde nós vamos andar. Nós vamos andar em prosperidade, nós só não vamos alcançar a prosperidade. Existe uma grande diferença nisso quando nós falamos quem está aqui alegre e quem é alegre. 2 diferenças muito grandes. Então existe uma grande diferença, querido, em você pensar em ser próspero ou já andar em prosperidade, querido. A prosperidade talvez vai chegar na sua vida, vai chegar porque hoje, pastor, eu estou pagando aluguel, então eu não sou próspero não, tá? Hoje eu estou andando de bicicleta, tal, e aí você começa, querido, diminuir toda a dádiva que Deus tem te proporcionado nesse tempo. E às vezes por você negligenciar aquilo que Deus tem te confiado hoje, a parábola dos talentos fala que aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será colocado, inserido. Então essa é uma grande, querido, questão que muitas das vezes a gente fica patinando, sabe? Passa ano e vem ano, passa ano e vem ano e a gente não sai do lugar, porque estamos vivendo as mesmas práticas. Mas quando a gente entende, querido, que Deus nos deu, segundo a nossa capacidade, a gente tem que fazer força mesmo, tem que se dedicar, tem que ser proativo, tem que ser diligente, tem que ser bons administradores. Naquilo que a gente tem, quer seja pouco, querido, hoje, mas aquele pouco, querido, como disse o pastor há pouco, querido, a pequena semente de milho ali, quantas espigas? Aquela pequena semente de milho que foi semeada, quantas espigas ela gerou depois? Então, amados, é importante nós pensarmos acerca dessas verdades. Por quê, queridos? É uma verdade bíblica. Nós somos prósperos. Nós não somos prósperos simplesmente pelo valor que temos lá na nossa conta. Nós não somos prósperos simplesmente porque eu estou casado e alguém não está casado. Nós somos prósperos, querido, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Você entende isso, querido? Se você alimentar isso, né, diariamente na sua vida, você vai perceber que tudo aquilo que for confiado a você, você vai fazer aquilo com muita maestria.
com muita diligência. Ah, mas é pouco, mas eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor aqui. Eu vou me esmerar aqui em fazer o melhor, querido. Quer você esteja fazendo, eu vou usar a expressão, quer você esteja lavando a roupa lá em casa, na sua casa. Quer você esteja fazendo, às vezes, uma comida. Quer você esteja no trabalho, né? Hoje, eu estava lá no trabalho, né? E tem algumas câmeras. E é interessante, tem um rapaz que, enfim, ele cuida de um setor lá. E eu percebi, querido, que as coisas, tinha alguns trabalhos que eram para ter sido executado num tempo determinado e não foi, né? Então eu fui pegar a câmera e na hora que eu vi a câmera, puxei o zoom, aí o rapaz estava investindo o tempo dele. Adivinha no que, querido? Tava ali, né? Tava ali, tava bom, rapaz. Aí eu fiquei, né? Depois de 10 minutos eu olhei de novo tal, e tava lá. Depois de uns 20 minutos eu olhei de novo e tava lá. Aí eu tive que, né, queridos, ser bem amoroso. Eu estou falando isso por quê, querido? Nós somos administradores do nosso tempo. Às vezes as coisas não acontecem, né? Poxa, não está acontecendo nada comigo. Eu não sou reconhecido dentro da minha empresa. Eu estou lá há tanto tempo, ninguém me vê. Não acontece nada, tal. Mas será, querido, que as práticas de uma boa mordomia têm sido expressas na minha e na sua vida? Sabe, a gente trabalhamos no ramo de esquadrias de vidros e muitas vezes a gente fazemos várias montagens. E eu fico, assim, eu sou muito entusiasta daquilo que eu trabalho, né? Então eu gosto de... muitas vezes os clientes nos contratam, a gente está lá na planta. Às vezes o cliente contrata a empresa, a nossa empresa ali, e ele nem começou a obra ainda, está o terreno. E aquilo me traz um encantamento, porque assim, chega o papel para mim, eu vejo aquele projeto. Temos aqui uma arquiteta, os profissionais aqui da área da construção também. E eu fico encantado com aquilo, em fazer parte daquele projeto, né? E às vezes a gente vai acompanhando os processos da obra. Daí quando chega a nossa parte de colocar a esquadria, os vidros e tal, muitas das vezes eu vou lá na obra, no final, e eu paro e eu fico olhando. Sabe quando o pai olha o filho, e fica ali, né, celebrando e se alegrando pelo serviço feito. E às vezes eu encontro alguma necessidade, algum pequeno ajuste, né? Isso é natural que ocorra. Aí eu chego para alguns colaboradores e eu falo, mas você não viu isso aqui? Né? Você deixou passar isso? Daí ele falou, não, mas o cliente não viu não, rapaz, fique tranquilo, o cliente não reclamou não. Eu falei, mas veja aqui, vem aqui, eu falo para eles, né, algumas vezes. Eu falei, rapaz, mas o profissional somos nós. Né? A gente não precisa que fulano ou ciclano ou terceiros reclame. Ou seja, se nós sabemos aquilo que devemos fazer, querido, nós devemos fazer da melhor forma possível. Sabe, amado? Quer seja uma coisa pequena ou quer seja uma coisa grande. Ah, mas se reclamar, eu vou lá e arrumo. Mas esse não é um princípio bíblico, querido, né? Da prosperidade que nós queremos almejar. Ah, se alguém chamar a atenção, beleza. Se não, deixa passar. Já viu aquela expressão? Deixa passar, mas longe de mim e longe de você isso. Amém, amado? Oh, aleluia, aleluia. Longe de mim e longe de você isso. Sim ou não, amados? Aí eu estou falando isso por quê, querido? Porque queremos ser prósperos. Eu quero, amado. Eu tenho desfrutado de um nível de favor de Deus que eu nunca desfrutei antes. Assim, Deus tem nos abençoado desde a mais tenra idade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Trabalhar efetivamente, mas com 9 anos de idade eu já abri meu primeiro negócio. Meu primeiro negócio, querido, eu abri com 9 anos de idade. 9 anos de idade, o que era? Eu sabia fazer pipa, né? Pipa, sabe pipa? E tinha uns meninos que não sabiam fazer. E eu não tinha dinheiro para comprar os artefatos, então eu fazia um negócio com eles. Ó, vocês compram o material, eu faço uma para vocês e faço uma para mim. Era um negócio, né? Era uma troca. Eu trocava ali, né, a minha capacidade de fazer. Então, desde pequeno, isso me alegra muito. Eu estou falando isso por quê, querido? Porque aonde Deus quer te levar, querido, já está confiado nas suas mãos. Você precisa entender isso, querido, que se você entender isso, que não falta nada, só falta você pegar as ferramentas que lhe foi confiada, querido, e trabalhar da forma mais diligente possível, você vai ser uma potência no lugar que você está. E aí, querido, o recurso financeiro, que muitos pensam que isso é o ápice da prosperidade, isso vai ser capim, vai ser esterco na sua vida. Por quê? Porque você vai agir de tal forma de diligência, de cuidado, querido, que os sinais e a prosperidade vão atrás de você.
Você entende, amado? Eu, falando da questão de negócio, de empresa, eu acho muito bacana. E às vezes eu não me vanglorio disso, né? Eu acho que não é interessante. Porque às vezes muitos clientes chegam lá, e às vezes quem indicou, né? Às vezes a gente não temos um trabalho muito efetivo de marketing, às vezes, de divulgação. E as pessoas, os clientes sempre têm chegado, sempre tem aumentado o número de clientes. E aí eles falam, não, mas por quê? Não, porque o fulano recomendou bem a empresa, recomendou bem o serviço de vocês, e a gente se alegra por isso. Por quê? Não, porque, como eu falei há pouco, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação de fazer o serviço direito. De fazer aquilo que foi nos confiado da melhor forma possível. E quando a gente temos, querido, essa realização própria, querido, as coisas naturalmente acontecem, porque há um favor, há uma graça sobre a nossa vida. Querido, nós vamos prestar conta também da nossa família. Você sabia disso, amado? Minha esposa está aí, amados. Aleluia. Vou prestar conta, querido, se eu não cuidar bem dela. Aleluia. Se eu não cuidar bem, é capaz de ir. Vou usar até uma expressão aqui bem pejorativa. Se eu não cuidar, às vezes vem um Ricardão lá fora e quer cuidar dela no meu lugar. Sim ou não? Se ela não cuidar bem do ungido de Deus aqui dela, querido, às vezes quer vir lá uma piriguete da vida aí, não, e vai. Acontece ou não acontece, amados? Eu estou falando isso por quê? Porque nós somos mordomos também da nossa família. Um princípio, querido, bíblico, querido, é administrarmos bem aquilo que nos foi confiado. A esposa foi nos confiada, o filho foi nos confiado, né? Há poucos dias atrás estivemos também numa situação bem delicada de um primo da Aline que perdeu, né, na gestação ali, ele e a esposa perderam a criança com 7 meses de idade. E eu falei um pouco acerca disso, né, de mordomia, que realmente aquela criança ele sentiu muito, né, já tem uma certa idade, perderam aquela criança no momento importante da vida deles, não é fácil isso. E eu busquei ser guiado pelo Espírito e falei um pouco acerca dessa mordomia, né, que pelo menos por aquele período foi nos confiado a mordomia daquela criança, porque nós não temos a posse de nada, amado. Você entende isso, querido? E eu quero finalizar aqui, amados, e ler para vocês. Eu quero ser bem objetivo aqui, porque vocês estão vendo, né, que já está acontecendo, né? E a gente tem que administrar o tempo. Oh, aleluia. Você vai morar no céu com Jesus, amado. Aleluia. Alguma coisa vai te segurar aqui nessa terra, querido? Diga não. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Diz o seguinte, ó: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pense um pouco acerca disso, queridos. Todos nós, aqui não está falando com base em condenação. Não está falando aqui do trono branco, onde os ímpios serão julgados. Aqui está falando do tribunal de Cristo, onde nós, a igreja do Senhor, adentraremos, né, depois ali das bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo nós receberemos o galardão pelaquilo que fizemos no nosso corpo. Ok, amados? Paulo, quando escreve a 1 Coríntios, ele fala o seguinte, que alguns, eles vão ser salvos meio que pelo fogo. Vão chegar lá no céu, não vão ter galardão algum, mas é claro que o importante é chegar no céu. Amém, amados? Mas muito gratificante, querido, é nós sermos reconhecidos pelos nossos atos de justiça, pela nossa mordomia com base na palavra de Deus, né? Imagina, querido, você ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí, aleluia, por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Imagina, amado, você chegar diante de Deus, querido, aleluia, e ser, né, comparado como um mordomo fiel, como um servo fiel, como um administrador fiel daquilo que lhe foi confiado. Você já parou para pensar nisso, querido?
Aleluia. Você chegar diante do céu, querido, não é, querido, como aquelas medalhas que, olha, não. É a satisfação, querido, de ser, né, de ter do próprio Cristo a retribuição daquilo que você fez no seu corpo, né? Porque, como diz o texto, querido, todos nós vamos prestar conta de tudo aquilo que fizemos no nosso corpo. Você vai prestar conta, eu vou prestar conta, né? Como eu falei, com as nossas emoções, com as nossas ações, aleluia, com o nosso tempo, aleluia, com as nossas finanças, amém, amado? Aleluia, esse negócio de dar dinheiro na igreja, esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento, querido. Esse negócio de dízimo é coisa de crente, amados. Então, assim, se você é crente, o Antigo e o Novo Testamento para você, né, é uma coisa só. Eu não quero entrar, né, no atributo aqui disso, né? Então, isso, né, dizimar, ofertar, faz parte da nossa essência, como pessoas, como homens e mulheres prósperas diante de Deus e diante dos homens, querido. Deixa, querido, essa prosperidade, essa mordomia que está dentro de você refletir, querido, para as pessoas que estão em volta de você. Querido, sirva com tanta vontade onde você estiver, querido, que as pessoas vão ficar impactadas pelo seu procedimento. Eu não sei o que acontece com esse menino, eu não sei o que acontece com essa mulher, mas olha que brilho, olha que linguajar. Querido, nós vamos prestar conta até daquilo que sai pela nossa boca. Vocês sabiam disso, querido? Até aquilo que você fala, querido, tu vai prestar conta, meu irmão. Ei, tu vai prestar conta, minha irmã. Então, tome cuidado, aleluia, porque você, querido, é templo do Espírito Santo. Você sabia disso, querido? A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Querido, não é só, vocês têm ciúmes do esposo aqui? Tem? Não é só a esposa que tem ciúmes do esposo, querido. Há um grau de moderação nisso que é aceitável. Mas até o Espírito Santo, querido, a Bíblia fala que Ele anela, que Ele cuida de você, que Ele anseia por você. Então, amado, vamos ser diligentes nisso, ok? Eu quero orar por você. Nessa oração, querido, nesse momento eu queria que você curvasse a sua fronte. Eu queria que você mais uma vez apresentasse ao Senhor o seu tempo, a sua mordomia, ok? E nessa oração também eu vou fazer uma oração conjunta de confissão. Talvez tenha alguém entrado aqui que não entendeu esse princípio e ainda não confessou a Cristo como Salvador. Eu queria que você pensasse nisso e no final você repetisse comigo as palavras a qual eu vou repetir, ok? Pai, eu quero te louvar, ó Deus. Eu quero te bendizer, ó Pai, que o Senhor nos escolheu lá no ventre, ó Pai, do meu pai, da minha mãe, ó Pai, ali naquele ato, o Senhor me escolheu, ó Pai, e hoje estou aqui, assim como os teus filhos que também foram escolhidos, ó Pai, e nós queremos, o que realmente nós queremos é entendermos, ó Pai, a forma melhor para te servirmos, para sermos mordomos fiéis de tudo aquilo que nos tem confiado. Por isso que eu quero declarar, ó Pai, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, uma renovação da nossa mente, ó Pai, para que a gente entenda o nosso papel, a nossa função, que a gente compreenda, Pai, os dons, as aptidões que nos foram confiadas, e que a gente possa agir com diligência, agir com justiça, ó Pai, e sermos, ó Pai, reconhecidos, não simplesmente pelos homens, mas por Ti, ó Deus. Por isso que eu quero declarar força, graça, ânimo, vitalidade para os teus filhos, ó Pai, para viverem os melhores dias da vida dele, te servindo, te honrando e glorificando o Senhor. Aleluia. E para você, querido, que ainda não confessou a Cristo como Salvador, eu queria que você fizesse essa oração de confissão. Pai, dentro dessa perspectiva, eu quero te aceitar como suficiente Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida, como meu mestre supremo, como meu guia, como meu orientador. Eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero glorificar ao Senhor. Eu quero largar a minha própria vontade, a minha mordomia baseado nas minhas verdades, e quero te servir nesta mordomia bíblica. Eu quero te apresentar o meu corpo, a minha mente, o meu coração a Ti, ó Pai, e também viver os melhores
dias da minha vida te servindo e te honrando, ó Pai. Por isso eu te aceito como Senhor, como Salvador da minha vida. Me ajuda, me fortalece, porque a partir de hoje eu sou teu e tu és meu. Amém.